Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que em vez disso devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo, aos santos, né? Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus e o destino de tais pessoas já estão traçados há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único mestre e Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, pessoal, estou muito feliz e nós vamos ler aqui a carta de Judas. Isso mesmo, com a ajuda do nosso querido amigo Espírito Santo, nós vamos extrair, né, para esse tempo que Judas quis, né, comunicar e quer comunicar conosco, né, nessa carta, o que ele quer deixar, o que ele quer falar conosco nessa carta, amém? Olha só, o propósito principal dessa carta, né? A carta foi evidentemente escrita antes de tudo para advertir a igreja contra os mestres imorais e as heresias alarmantes que estavam pondo em perigo a fé, né, que os cristãos possuíam. O texto-chave é o versículo 3 e 4. O motivo da carta é exortar quanto à defesa da fé devido à invasão de mestres imorais e heréticos, né, que está no versículo 3 e 4. Então vamos lá, vamos navegar nessa leitura? Nós vamos aprender muito. Eu tenho certeza que ninguém vai te enganar. Então, se você acredita nisso, vai compartilhando nos grupos aí para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, então? Ô, glória! Então, vamos lá. Carta de Judas. Está escrito assim. Olha só. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai, e que Jesus Cristo tem guardado em segurança. Olha aí que lindo! Que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Amém. Eu recebo mais e mais da misericórdia de Deus. Amém. Vai falando, vai tomando posse aí, pessoal. Enquanto a gente vai lendo a carta, vamos tomar posse das palavras de Judas, né? Do apóstolo Judas, se é assim que podemos dizer, do servo do Senhor Jesus Cristo, né? Como ele se denominou. E vamos aprender, vamos tomar posse e vamos ficar de olho aí o que ele está falando com a gente nesse tempo. Amém? Vamos lá? Meus amigos queridos, olha só, eu estive planejando, isso é ele falando, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém agora, vejo que em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, olha aí, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé com Deus, a fé, né, que Deus uma vez por toda entregou ao seu povo, aos santos, né? Olha só, ele está falando isso, Judas está falando que ele queria escrever sobre salvação, mas ele sentiu o desejo, a necessidade de insistir com a gente para que a gente defenda bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo, aos santos, né?
Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se, né, entre vocês, sem serem notados. Olha isso, gente. Judas está falando que alguns homens ímpios, né, eles se infiltraram no nosso meio sem serem notados, né? A gente não viu. Por quê? Porque a gente não teve o discernimento espiritual para ver se aquela pessoa era de Deus ou se não era. Simplesmente esses homens ímpios se infiltraram no meio de nós sem serem notados, porque a gente não teve discernimento, porque a gente não viu que obras aquelas pessoas fazem. Porque o próprio Senhor Jesus fala que a gente vai conhecer uma pessoa pelas obras, pelo que ela realiza. E a gente às vezes passa despercebido, a gente não nota o que aquela pessoa faz, quais são as obras, qual é a fé dela, o que ela professa, a vida dela, será que dá testemunho de que ela é de Deus, né? Então a gente não viu. Então alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos, né, andar como quisermos. E não é bem assim, né? Deus só quer seu coração. Olha, Deus não está interessado nisso. Deus só quer o seu coração. E não é, né? Olha só, dizendo que depois de serem notados, dizendo que depois que os cristãos podem andar como quiserem, né? Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único mestre, né? O Senhor Jesus. Então esse é o texto-chave, versículo 3 e versículo 4. Né? O motivo da carta de Judas é exortar quanto à defesa da fé, devido à invasão, né? Infiltração de mestres imorais e heréticos no nosso meio. Então ele está querendo exortar para a gente defender a nossa fé, a santíssima fé, né? Então vamos lá. Olha só, ele fala aqui, ó, vamos lembrança de como Deus tratou os pecados dos pecadores no passado. Olha só, lembre-se desse fato que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira, né? Ele salvou uma nação inteira de pessoas. E depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. Então, castigo de Israel por causa de sua incredulidade. Olha, gente, a falta de fé é terrível. A falta de fé. O que Jesus falou? Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Então, a falta de fé, a incredulidade, gente, é terrível, traz muitos danos perigosos na nossa vida, né? Então, olha só, o destino dos anjos caídos. E lembro a vocês daqueles anjos que não ficaram dentro dos limites, né, da autoridade concedida a eles, mas que abandonaram a sua própria morada. Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E a não ser, olha só, gente, Deus aguarda, olha só, Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E não se esqueçam, olha o que ele fala, não se esqueçam da cidade de Sodoma e Gomorra. Olha, Judas está querendo falar, lembrar a gente, né, como Deus tratou os pecadores no passado. Isso é Judas, né, o apóstolo Judas. E não se esqueçam da cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, né? Toda cheia de imoralidade de toda espécie. Olha só que terrível, né? Inclusive a paixão de homens por outros homens. Olha aí.
Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós que existe o castigo do fogo do inferno, né? Que é o fogo eterno. Então tá escrito, Judas está querendo dizer aqui pra gente, olha, o inferno é real, existe. Tem muita gente que não acredita que existe inferno. Sério, tem religião que não prega, que não acredita que inferno existe, né? Então é complicado isso aí, porque a Bíblia tá falando, desde o início da Bíblia até Apocalipse, tá falando do fogo eterno, do fogo do inferno, né? Então tá falando que existe, só que esse fogo, o inferno, não foi criado para nós, né? Foi criado para o inimigo das nossas almas e os seus demônios. Nós fomos criados para viver eternamente com o Pai nos céus, né? Então é isso aí. É o que ele está querendo dizer para nós, né? Olha só. Agora Judas vai falar pra gente como que a gente deve ver esses falsos mestres, né? Olha só, a descrição das características dos mestres ímpios. Judas vai falar, olha, você vai saber identificar eles por isso aqui, ó. E o juízo que sobre eles se pronuncia. Olha o que ele tá falando. As características dos mestres ímpios, olha só. E ainda assim, esses homens sonhadores, né, continuam a viver vidas pecaminosas, né, imorais, desonrando seus próprios corpos. Olha o que ele está falando. E rejeitam aqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais, gente. Misericórdia, né? Misericórdia. Então, olha só, eles são homens sonhadores, vivem iludidos, né? Continuam a viver vidas pecaminosas, né? Imorais. Olha aí, gente, o que ele tá falando. Desonrando seus próprios corpos, né? Olha aí. E rejeita aqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. Olha isso, gente. Fica comigo até o final para vocês entenderem a carta de Judas, né? Você que nunca leu, você que nunca ouviu, você está lendo aqui agora comigo. Amém? Olha só, versículo 9. O próprio Miguel, arcanjo Miguel, um dos anjos mais poderosos, ele está falando aqui, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, olha isso, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda, né? Olha só, que o Senhor o repreenda. Tanta gente fica falando tanta coisa com os seres celestiais, né? Com os inimigos. Eu piso no inimigo, eu faço isso, luta karatê com o inimigo, né? Faz tanta coisa. Gente, pelo amor de Deus, eles são seres celestiais. Nós somos seres humanos. Nós não podemos contra essas forças malignas, forças poderosas de tremenda maldade. A gente não consegue lidar com isso. O próprio arcanjo Miguel, ele não se atreveu a usar palavras assim de zombar, de acusar o inimigo. Simplesmente ele falou que o meu Senhor o repreenda. Olha isso, né? Eu acho que as pessoas deveriam ler mais a palavra de Deus e ter um entendimento. Não é só acreditar em quem está pregando, não é só acreditar em quem está falando. Não, devemos ler a palavra de Deus. Olha só o que Judas vai falar para a gente agora. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo que não compreendem. Olha, eles não compreendem do que falam, né? Não compreendem. E como animais, olha só, como animais irracionais, olha como Judas está falando. E como animais irracionais fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer. E desse modo se
corrompem. Olha aí que ele está falando. Tá vendo, gente? Que terrível. Então, olha só, essas são as características dos ímpios. Dos ímpios, olha aí. Aí ele fala assim, ó, ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim, aquele que matou seu irmão Abel, né? E como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro, misericórdia. São pessoas que não querem saber da sua alma, são pessoas que não querem saber para onde a sua alma vai, como você está. São pessoas que querem tirar proveito, só querem saber do dinheiro, querem saber como poder obter mais lucro, sugar a pessoa, misericórdia, gente. Olha só o que Judas está tentando passar pra gente. Então, olha só, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro e foram destruídos na rebelião de Coré. Olha isso. Quando esses homens se ajuntam, olha isso, gente, olha isso. Quando esses homens se ajuntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalos. Olha isso, dando escândalos, comendo gulosamente e se empaturrando, sem se preocuparem com os outros. São pessoas que só querem comer, beber e não quer se preocupar com ninguém, com a alma de ninguém, nem com as pessoas que estão passando fome, né? Estando eles bem, tá tudo ótimo, tudo tranquilo. Olha o que Judas está falando. Eles comem gulosamente, se empaturrando, sem se preocupar com os outros. São pessoas que não se preocupam com os outros, né? Então, olha só, são como nuvens sem chuva, não tem água viva para dar para as pessoas, não leva esperança, não leva o evangelho genuíno, não leva a cura para a ovelha. Olha só, são como nuvens sem chuva que o vento carrega. São como árvores frutíferas no outono sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Olha isso. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raiz e tudo. Olha isso, gente. Que terrível, né? Tudo que, olha só, agora, gente, o juiz que sobre eles se pronunciam, olha só, tudo que eles deixam atrás de si é vergonha, desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando, olha só, andam vagueando de um lado para o outro como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Tá vendo? O que é que você tem deixado atrás de si? Honra, unção, salvação de almas, o que é? Porque essas pessoas que ele está falando aqui são pessoas que deixam atrás de si vergonha, desonra, né? Elas andam vagueando de um lado para o outro, sem destino. São como estrelas errantes, são errantes e tá fazendo os outros errarem também. Olha isso, né? Mas, olha só, mais adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Misericórdia, né? Aí agora ele vai falar aqui, Judas vai falar das profecias, né? Referências, profecias de Enoque, que predisse a condenação dos ímpios. Olha só, gente, Enoque predisse a condenação dos ímpios. Vamos lá? Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens, sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá. Olha o que Enoque falou: eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares de seus santos,
para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus. Tá vendo? E revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Olha isso. Essas pessoas são exploradoras constantes, gente. Olha isso. Essas pessoas errantes, né? São estrelas errantes. Elas são exploradoras, né? Olha só, essas pessoas são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, não estão satisfeitos com a vida que leva, não está satisfeito com o amanhecer, com a saúde, com o que Deus dá, né? Olha só, são insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas, espalhafatosos, e quando mostra interesse para com os outros, olha aí, quando mostra interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Que horror, gente! Olha só o que Judas está falando pra gente aqui, meu. Olha só. Gente, sai fora daquelas pessoas que pra orar tem que cobrar. Sai fora daquelas pessoas que chegam perto de você com interesse só para conseguir alguma retribuição. Profeta de Deus, ele não pega nada. Olha para você ver o profeta Eliseu com Naamã. Naamã queria dar dinheiro para ele. Naamã queria dar dinheiro porque ele tinha curado. E o profeta Eliseu não quis aceitar aquilo. Sai fora desses profetas que ficam, eu oro por você, mas exigindo dinheiro. Não existe isso. Olha só. E quando mostra interesse com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Sai fora de pessoas que ficam te sugando com a palavra de Deus. Numa cidade aí, uma pessoa me contou, e eu acredito que uma mulher falava que era profeta e pediu para ela comprar uma coisa no nome dela, e ela, por ingenuidade, foi e deixou. O que aconteceu? Não pagou conta, né? E aí acabou, o que aconteceu? Ela teve que pagar. Então, depois você escutava essa mulher falando palavrão, falando um monte de coisa. Cadê a atitude? Cadê a santidade no falar, no vestir, no se pronunciar? Né? Então, gente, vamos rever as obras de quem fala que é profeta, né? Vamos rever os frutos, o que ele traz, ele traz atrás de si, o que vem, né? Se vem honra, se vem o poder de Deus, se vem as obras. Vamos aí, vamos olhar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Nem todo aquele que diz que é de Deus, é de Deus. Então a gente tem que olhar isso aí, né? Aí ele vai falar aqui, ó, dos apóstolos acerca dos escarnecedores dos últimos dias. Ele vai falar, olha, presta atenção no que os apóstolos falou. Olha aí. Queridos amigos, lembre-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Olha aí. Eles disseram a vocês, nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que possam imaginar. Ele está falando. Eles provocam divisões entre vocês, fofoca, futriquinha, para dividir, fazer panelinha. Olha isso, né? Provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Olha como a gente deve pedir a Deus, Deus me dá discernimento espiritual para eu saber se essa pessoa vem de Deus ou não. Olha as obras, porque o próprio Senhor Jesus falou que é pelas obras é que a gente vai conhecer quem são de Deus e quem não são. As obras é quem vai falar que quem é de Deus e quem não é, né? Olha só, aí fala o resumo dos deveres cristãos. Ele vai falar
Crescimento espiritual e oração, versículo 20, ele está falando, ele vai dar um resumo aqui do que a gente deve fazer. O Judas, né, o servo do Senhor Jesus, ele está falando na carta dele, olha, eu vou falar um resumo do que vocês, cristãos, devem fazer. Ele está falando para o crescimento espiritual e oração, para crescimento espiritual. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé. Edifica a sua vida na fé no Senhor Jesus, né, que vocês têm. E devem orar no poder, na força do Espírito Santo. Ele está falando, vocês devem orar no poder, na força do Espírito Santo. Aí ele fala, continue vivendo no amor de Deus, continue vivendo na palavra de Deus, não deixe a palavra, porque aquele que guarda as minhas palavras, esse é o que me ama, não foi assim que Jesus falou? Então, continue vivendo no amor de Deus, na palavra de Deus, guardando os mandamentos, praticando, obedecendo ao Senhor. Enquanto esperam pacientemente que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dá a vida eterna, né? Ele tá falando. Aí ele vai falar assim, agora ativos em ganhar almas. Ele tá falando, Judas está falando pra gente ser ativos em ganhar almas. Faça o que for preciso. Cláudio, mas eu não dou conta de ir para a internet e evangelizar como você faz e tal. Vai para a fila do banco, leva um folheto, evangeliza no ônibus, evangeliza onde você estiver, evangeliza os vizinhos, evangeliza a família. Cláudio, mas eu só sei louvar, louva. Cláudio, eu só sei pregar, pregue. Anuncie a salvação através do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é aquele que nos salva por meio do sangue de Jesus Cristo e a gente tem que pregar e falar sobre ele, né? Aí ele vai falar assim, sejam ativos em ganhar almas. Tenha compaixão daqueles que duvidam. Tem gente que fala assim, você é sem fé. Você não acredita em nada. Você é sem fé, não é assim. Ele está falando o quê? Tenha compaixão daqueles que duvidam. O que você tem que falar assim? Não, mas você vai conseguir, né? Se Deus vai te abençoar, né? E falando aqui em falta de fé, gente, a gente tem que orar, tem que expulsar espírito de incredulidade no meio do povo de Deus. O povo não ora. Gente, é muito sério incredulidade. É muito sério, pessoas que falam, eu não consigo crer na palavra, eu não consigo crer. É muito sério, porque o próprio Jesus Cristo disse que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está perdido, já está castigado, vai para o inferno, porque duvidou, não acredita, né? Então tenha compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns. Ele está falando, Judas está ensinando para a gente aqui. Salvem alguns. A gente tem que salvar por todos os meios possíveis, por meio do louvor, por meio da pregação, por meio do evangelismo, por meio da palavra de Deus, de um salmo, de uma oração, por todos os meios que o Espírito Santo nos der, né? A gente tem que salvar algumas pessoas do inferno, porque o inferno existe, ele está falando aqui. Arrebatando-os do fogo. Ele está falando, arrebatando-os do fogo, né? E quanto aos outros, olha só, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor. Ajude aquelas outras pessoas a encontrar Jesus na palavra. Tem pessoas que têm dificuldade de ler um versículo e entender o que a Bíblia está dizendo. Ajude aquelas pessoas que estão nas drogas lá fora. Ajude eles. Olha, esse é o caminho. Segue esse. Você tem vida eterna. Você tem vida abundante em Jesus, né? Ele está falando, ajude as pessoas a encontrar o Senhor Jesus, sendo misericordiosos com eles. Olha isso, gente. Seja misericordiosos com eles. Ajudem eles a encontrar o Senhor sendo misericordiosos
com eles. Você não está aqui para aparecer. Ah, mas as pessoas vão falar que eu estou aparecendo, que eu estou querendo aparecer. Não! Você está sendo misericordioso. Você está debaixo de uma palavra infalível. É uma ordem. Judas está nos dizendo: seja misericordioso com essas pessoas. Pregue, fale da salvação que está no sangue de Jesus e por meio de Jesus a essa geração. Seja misericordioso, você está contribuindo para a expansão do evangelho no mundo inteiro. Ele está falando: seja misericordioso. Que eles pensem o que quiserem pensar, mas você está obedecendo a palavra. Ajude-os a encontrar o Senhor Jesus, sendo que misericordiosos com eles, que não entende, que não sabe, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Ele está falando isso. Aí depois ele fala assim: mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para o mesmo pecado deles. E é verdade. Eu conheço uma história, vou falar uma história para vocês aqui. Eu conheço uma história que um rapaz falou assim: eu vou evangelizar no carnaval. E todo mundo falou: não, você não vai, você não está pronto. E ele falou: não, mas eu vou. Aí todo mundo: não vai. Você não está pronto. Não, eu vou lá falar de Deus, eu quero ajudar esse povo a encontrar o Senhor. E ele foi. Aí ele entregou um folheto, 2 folhetos, aí ele começou a falar de Jesus, foi falando. De repente, gente, ele caiu lá no meio e começou a dançar. No outro dia já tava com o cabelo verde. No outro dia, meu Deus do céu, foi pular carnaval. Você tá entendendo? Então são pessoas que são arrastadas para o mesmo pecado, para as mesmas atitudes. São pessoas que não estão fortificadas no espírito. Não pode. Eu já vi pessoas também que falam: vou ajudar meu amigo a sair das drogas, e foi lá tentar ajudar e era a fraqueza dele. E acabou o quê? Entrando no mesmo pecado. E o que a Bíblia fala é o seguinte: quem convence o pecador não é você, não é eu que estou aqui na live falando isso aqui. Quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. O que eu tenho que falar, anunciar, é pregar, é louvar, é falar o que Deus está mandando. Mas quem faz a parte de convencer e de salvar é o próprio Espírito Santo. Então, ele está falando: tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para o mesmo pecado deles. E outra coisa ele fala: observação, detestem qualquer vestígio de pecado deles. Tá vendo? É para odiar o pecado, né? Ele tá falando aqui: detestem qualquer vestígio do pecado deles. Mesmo a sua roupa contaminada pelos seus pecados, pelos seus desejos pecaminosos, né? Ele tá falando aí, mas a gente tem que ser ativos em ganhar almas para o Senhor Jesus. E aí agora vem a bênção que ele dá, né? Ele vem dar a bênção. Qual é a bênção? Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair, e de levá-los perfeitos e sem pecados, né? A sua gloriosa presença, com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Olha só que lindo! Aquele que é o único Deus que salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a honra e glória, todo o esplendor, toda a majestade, todo o poder e toda a autoridade que pertencem a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém! Oh, glória! E essa foi a bênção, né? Que Judas, o servo do Senhor Jesus, nos deixou aqui para nós. Gente, essa foi a carta de Judas. O meu desejo em Deus é que você tenha aprendido muito nessa carta e que ninguém te engane mais. Amém? Leia aí a carta de Judas na sua casa. Se você quiser, veja esse vídeo de novo, né? Veja as explicações. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida de maneira grande e especial, né? E você fique na
paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus. Ninguém pode dar paz a não ser o Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus e que o próprio Senhor Jesus e o próprio Espírito Santo vai abençoando mais a sua vida, vai ministrando mais o seu coração. E se essa carta falou com você, compartilha nos grupos que você conhece. Ajuda a divulgar, porque mais pessoas precisam ouvir essa carta. Ler, talvez eles não conseguem ler, mas ouvir, eles vão ouvir e vão aprender. Então divulgue essa carta, esse vídeo, essa live nos grupos também, para que outras pessoas possam ler comigo a carta de Judas e entender a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E você vai ser um canal de bênção, você vai estar evangelizando. Ah, Cláudia, mas eu não posso evangelizar, eu não dou conta. Divulga esse vídeo, você vai estar levando, você não vai, mas você está levando um conteúdo de grande valor para Deus e que vai salvar almas. Aleluia! Faz a sua parte, né? Juntos vamos fazendo a parte e vamos ganhar almas para o Senhor. Gente, curta a minha página, Cláudia Santana, tem o meu canal no YouTube, tem a canção Tudo é Teu, Cláudia Santana, foi agora lançada no dia 7, tem a música Filho também, que tá uma benção, são canções que Deus me deu, né, são inspiradas pelo próprio Espírito Santo e que vai abençoar muito a sua vida, amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus, beijo no seu coração, tchau, tchau.